Olá pessoal, bem-vindos a essa aula, né? Então nessa aula eu vou exemplificar, né? Ensinar o básico de como funciona, né? O Flexbox na prática, né? Então aqui nessa aula, pessoal, eu vou mostrar, né? Na prática como que funciona, né? O que a gente precisa saber, né? Do básico de Flexbox. Então para começar, ó, e a gente não ficar só conversando, já pôr a mão na massa, então eu vou já criar uma div aqui, ó. Vou chamar essa div aqui de flex container, tá? Flex-container. Então, para a gente começar, né, a aprender Flexbox, né, a gente tem que aprender o básico. O que que são a característica base, né, do Flexbox? É que o Flexbox, né, ele é orientado a direções, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem ali um eixo principal, né, e um eixo oposto ao que a gente adicionar a direção do Flexbox, né. Então vamos ver isso então, ó. Então aqui dentro eu vou criar mais algumas divs também, né, então eu vou chamar desse aqui de, flex item, né. Então, eh, nada mais é do que flex container, né, ele vai, né, vamos dizer assim, ocupar uma área, né, de orientação e o flex item ele vai ser, né, responsável, né, a gente vai conseguir compor, né, as direções e customizar os itens, né. Então o flex container, a gente consegue configurar, né, a orientação dos filhos ali. Então eu vou colocar só para exemplificar, vou colocar uns 3 itens aqui, né. Então eu vou colocar aqui 1, eu vou colocar 2, né, e aqui 3. Então por enquanto a gente não tem nada, né, nenhum estilização por enquanto, né, então se a gente ver já apareceu aqui, né, se a gente for ver, eh, essa é a orientação padrão do navegador, né, então um debaixo do outro, né. Então o que que a gente começa a fazer? Então vamos vir aqui, né, a gente tem bastante coisa aqui, ó, desse exemplo que eu peguei, então eu vou apagar tudo, né, e o que eu vou fazer aqui eu vou dar um reset aqui inicial, né, vai ser eu vou remover a margem, né. Então, margem zero. Vou remover também o pad, né. Vou passar para zero, tá. E maravilha. Então aqui agora eu vou começar, né, adicionando o nosso flex container aqui, né. Então, barra, ponto aqui, flex traço container, né. Então a gente vai falar que, né, o nosso container, assim que a gente já colocar aqui, ó, né, display flex, ó, notem que ele já ficou um ao lado do outro, né. Então aqui a gente, por padrão, né, a gente tem a orientação, que é a orientação flex aqui direction, né, o padrão é row, né. Então, se a gente já ganha essa configuração de brinde, né, quando a gente adiciona aqui o display flex, né. Então se a gente quiser inverter, né, a configuração, a gente vai pôr um row reverse, né. Então a gente nota que agora o nosso eixo principal está vindo da esquerda, no caso da direita para a esquerda, né, antes o padrão é da esquerda aqui para a direita, né. Então eu vou remover, né, esse reverse, então agora a gente nota que agora está da esquerda para a direita, né, a nossa orientação principal. Então maravilha. Então, quando a gente altera, né, o nosso eixo principal, que é esse eixo aqui, né, a gente tem uma propriedade também que é o justify content, né. Então justify content, né, a gente, altera, né, a posição aqui no nosso eixo principal. Então se eu colocar aqui, ó, um center, ó, notem que ele foi para o centro, né. Se a gente colocar aqui, ó, né, end, né, ele vai para o final. Se a gente colocar aqui um start, né, que é o padrão, ele vai vir para frente e a gente tem os espaçamentos, né, que é o space around, ó. Ele coloca o mesmo espaçamento à esquerda e à direita em cada filho aqui, né, cada
flex item, né? E a gente tem o space between, né, que ele coloca espaçamento apenas entre, né, os itens, né? E a gente tem o space envelope, né? Também ele tem um espaçamento igual em cada item, né? Então, só para a gente verificar aqui o nosso container, né? Vamos pôr uma cor aqui, ó. Chamar essa cor aqui, sei lá, um azul. Não, azul não vai ficar tão legal, né? Deixa eu pegar um background color, colocar um verde, né? Então aqui é o nosso container, né, pessoal? Então se a gente notar aqui o nosso container é esse de verde, né? E agora a gente vamos adicionar aqui, ó, o nosso flex traço item, né? Para a gente enxergar melhor. A gente vai colocar aqui também um background color. Vou colocar um rosa aqui, ó. Notem que esses aqui são os nossos itens, né? Então, se a gente remover essa estilização aqui, ó, a gente vai ver, né, como que vai ficar, né? Então, o nosso container, né, ele, até se eu vier aqui agora, e dar uma altura aqui, ó, padrão, né, uma altura, vou colocar aqui, por exemplo, 300 pixels, né? Então, nota que o meu container é de 300 pixels, né? E o meu item está ocupando essa área aqui apenas, tá vendo? Então, agora eu vou voltar aqui o meu display flex, ó. Notem que os meus 300 pixels, ó, nessa configuração que é o Align Items, ó, a gente tem também o Align Items. O Align Items, nesse caso que está o Row, ele vem aqui de cima para baixo, ó. Então, essa é a orientação. Então, se a gente vier aqui colocar um Center, ó, olha, nota o que vai acontecer, ó. Os nossos filhos aqui, o nosso Flex Item foi orientado ao centro dele. Mas por quê? No nosso eixo, vamos chamar de eixo transversal aqui, né? Então, a gente tem outras configurações também, ó. Então, se a gente vier aqui e ver, ó, olha lá, o Flex End, ó, vai começar aqui, que ele inverteu agora, tá vendo? Então, antes ele era de cima para baixo, agora ele está de baixo para cima, né? Então, se a gente vier aqui, ó, o Start, né, que é o padrão, né? Então, a gente já ganha essa orientação aqui de brinde, né? E a gente tem aqui também, ó, esse aqui é o padrão, na verdade, desculpa, ó, Stretch, né? Que ele estica até o máximo do container aqui do Flex, né? E é interessante, pessoal, que esse container Flex, né? Ele ajusta de acordo aqui com a informação, né? Então, se eu colocar aqui, ó, uma informação, ó, olha lá, este é um flex item. Ó, notem que ele se ajusta ao tamanho da informação, tá? Claro que a gente pode vir aqui, né, e falar que o nosso item aqui, ó, ele vai ter um width, né, de, por exemplo, 80 pixels, por exemplo. Então, agora todos eles têm 80 pixels, né? Mas se eu não informar, ele vai ficar automático ao tamanho da informação, né? Maravilha. Então, como é que a gente faz, né, para trabalhar com Flexbox, né? Então, aqui, ó, igual a gente tem o Flex Direction Row, né, a gente viu que é o padrão, a gente tem também o Column, ó. Então, o Column ele vai alterar, né, agora o nosso eixo principal. Então, agora o nosso eixo principal é de cima para baixo. E o nosso eixo transversal é da esquerda para a direita. Então, ó, até para exemplificar, eu vou falar que isso aqui, ó, é eixo, na verdade, aqui vai ser o nosso eixo principal, ó, tá? Esse aqui vai trabalhar no eixo principal e esse aqui também no eixo principal. E o nosso Align Items vai trabalhar no nosso eixo transversal, tá? Então, por isso que aqui, ó, quando a gente adicionou o Stretch, né? Agora o Stretch ele não vai esticar mais porque a gente definiu, né,
um tamanho aqui, tá? Para o nosso flex item, né? Então, se agora a gente falar que a gente quer deixar ele ao centro, ó, olha lá, a gente conseguiu também deixar ele ao centro, um embaixo do outro, né? Então, por exemplo, dessa forma, como que a gente poderia trabalhar? A gente poderia falar aqui ó, que o nosso flex item, ó, a gente ia trabalhar, a gente teria de largura aqui, ó, por exemplo, 200 pixels, 200 é pouco, vamos pôr 250 pixels, né? Então, aqui ficou, e a gente vai também adicionar agora uma altura. Então, vamos pôr também 300 pixels. Aqui ficou muito coladinho, né? Então, vamos colocar 200, só para colocar 100 pixels, então.